Seja bem-vindo ao canal José Dias, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já se inscreveu no canal José Dias? Ainda não? Por que você não gosta do irmão Josias? E como é que você quer ser arrebatado, quer ir para o céu, se você não gosta, não ama o irmão Josias? Gosta do irmão Josias, mas não gosta da mensagem que o irmão Josias prega? Como é que você vai para o céu se você não gosta da mensagem que o irmão Josias prega? Eu estou pregando para você não uma nova novidade. Eu estou pregando para você o que esconderam de você. Estou pregando para você Bíblia Sagrada. Estou pregando para você o Evangelho da Graça. Estou pregando o cristianismo e não o judaísmo. Estou pregando graça e não lei. Estou pregando para você Jesus e não Moisés. Louvado e agradecido seja Deus. Então, se não for pedir demais, se inscreva em nome de Jesus no canal. É de graça, você não paga nada. Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja Deus. Vamos aprender de Deus. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão, de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Louvado e agradecido seja Deus. Agora vamos ler o livro. O que aprendemos aqui é que o apóstolo Paulo pede para mim e você sermos imitadores dele, como ele, de Cristo. Louvado seja Deus. Agora eu te convido para ler Gálatas, capítulo 1, versículo 1, versículo 8, 9, 10, 11, 15 e 16 diz assim. Gálatas, capítulo 1, e versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 8 diz assim, o apóstolo Paulo diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho além do que vos tenho anunciado, que seja anátema. O apóstolo Paulo está dizendo que se mesmo até um anjo vier do céu pregar outro evangelho, diferente do que o apóstolo Paulo pregou, que seja anátema. E o versículo 9 diz assim: Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E o versículo 11 diz assim: Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O 15 diz assim: Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O 16 diz assim: Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. O evangelho de Paulo é o evangelho que eu e você devemos pregar, porque o evangelho de Paulo é um evangelho para os gentios, para nós, povo da nova aliança. O que eu aprendo aqui, nestes textos lidos, meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, é que nós devemos pregar o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Então, o tema para este vídeo é isso aí. Paulo não pregou dízimo. Ele pede para imitar ele. O apóstolo Paulo, meu amado, meu querido, não pregou dízimo. E ele pede para eu e você imitar a ele. Ele pede para nós imitarmos ele. Louvado seja Deus. Escute, senhores e senhoras dizimistas. Louvado seja Deus. Você tem pregado o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, você que prega dízimo nos púlpitos da igreja. Você tem pregado o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Louvado seja Deus. Ou você está pregando dogma de igreja, ou você está pregando
Maria vai com as outras, ou você está pregando o que o pastor da esquina prega, você quer pregar também, deixando a Bíblia de lado, porque o que o pastor da esquina prega vale mais para você do que a palavra de Deus. Você está pregando o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, você está pregando o que todo mundo está pregando, o judaísmo. Louvado seja Deus. Ou você está pregando tradições religiosas, doutrinas de homem, deixando os ensinamentos de Deus de lado, pregando Maria vai com as outras. Louvado e agradecido seja Deus. Você tem pregado o evangelho que Paulo pregou? Louvado e agradecido seja Deus. No texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, meu amado, minha amada, quando Paulo diz, seja meus imitadores, como também eu de Cristo, ele não está falando para você ser um dizimista, ele não está falando para você pregar dízimo, ele não está falando para você estar mentindo em cima do público, dizendo que quem não dá o dízimo, devorador, migrador, cortador, vai atingir as filhas de quem não dá o dízimo. Ele não está dizendo isso, não, senhor, não, senhora, nem para mim, nem para você. Louvado seja Deus. Quando Paulo diz, seja meus imitadores, como eu fui de Cristo, ele não está mandando você dar dízimo, porque Paulo não pregou dízimo. Qual é o capítulo, versículo da Bíblia que diz que Paulo pregou dízimo, ou recebeu dízimo de alguém, ou que Paulo foi dizimista? Louvado e agradecido seja Deus. Botei o rodapé desse vídeo. Estou falando rápido porque tenho pouco tempo para concluir essa mensagem. Louvado e agradecido seja Deus. Se você ler, meu amado, meu querido, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo pregou coletas, Paulo pregou oferta voluntária. Foi isso que Paulo pregou. O apóstolo Paulo não era dizimista. Ele era ofertante na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, Paulo, o dinheiro que ele pegava para a obra do Senhor era em forma de coleta, em forma de oferta voluntária, com alegria, sem constrangimento. Escute, meus queridos, meus amados. Se somos imitadores de Paulo, devemos contribuir na obra do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo contribuiu. E como foi que o apóstolo Paulo contribuiu, irmão Josias? O apóstolo Paulo contribuiu, está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo contribuiu com oferta voluntária, sendo segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, 7, se trata aqui de oferta voluntária. Aqui não está falando de dízimo, não senhor e não senhora. Aqui Paulo está falando de oferta voluntária, não de dízimo, porque dízimo é judaísmo e nós estamos na graça. Paulo não pregou Malaquias 3, 8, 9, 10, Paulo pregou 2 Coríntios capítulo 9, 7, que diz assim, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso aqui se trata de oferta voluntária, de coleta, não de dízimo, não senhor e não senhora. Esse texto de 2 Coríntios que eu vos li para os senhores, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, se trata aqui de oferta voluntária. Louvado seja Deus. E não de dízimo, porque dízimo é judaísmo, meu irmão. Dízimo é lei, dízimo é Velho Testamento, é Moisés e não Jesus. Dízimo é judaísmo, porque dízimo é judaísmo. E depois da cruz, ninguém na Bíblia, escute bem isso e guarde isso, meu irmão dizimista. Você acha que dando dízimo está sendo abençoado? Você está sendo, segundo diz a Escritura lá em Gálatas 3:10, diz que você está sendo amaldiçoado. Então, depois da cruz, meu irmão, a Bíblia não mostra ninguém dizimando. Depois da cruz, ninguém na Bíblia dizimou. Mas o dízimo foi antes da cruz e não depois da cruz. E Paulo, irmão José, como é que eu vou pagar papel de água e luz da igreja, não sei o que, bibibi, bebê, conforme os crentes da igreja primitiva contribuía. Eles contribuíam conforme diz 2 Coríntios 9, 7, que diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você tem que contribuir sem pressão psicológica,
sem o medo do devorador, migrador, cortador, que isso é a maior mentira pregada no cristianismo. Louvado e agradecido seja Deus, esse evangelho do terrorismo. Deus não está se agradando dessa mentira. O apóstolo Paulo pregou em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, que é amaldiçoado quem prega o evangelho diferente do que ele pregou para nós gentios. Veja, irmão, se você prega dízimo, o apóstolo Paulo não pregou dízimo. Se você prega essa mentira, esse fake news, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. E o 9 diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, que seja anátema. Louvado e agradecido seja Deus. São palavras do nosso apóstolo Paulo. Ou seja, aqui ele está dizendo que é amaldiçoado quem prega um evangelho diferente do evangelho que ele pregou. E o apóstolo Paulo pregou dízimo, pregou Malaquias, né? O apóstolo Paulo pregou Malaquias. Estou correndo contra o tempo, mas por isso que eu estou falando rápido assim. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, né, sedes meus imitadores, como também eu fui de Cristo, ele está dizendo, olha, ele está dizendo para mim e para você, pregue o evangelho que eu preguei, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Ele está dizendo, olha, irmão, para o evangelho que eu preguei, para os ensinamentos que eu ensinei, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12 é o que o apóstolo Paulo diz. Por isso que o próprio Paulo fala em Gálatas, meu irmão, minha irmã, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala para mim e para você, mandar amaldiçoar quem pregar evangelho diferente. Qual é o evangelho que estão pregando em cima do púlpito? Velho Testamento ou Novo Testamento? Qual é o evangelho que estão pregando em cima do púlpito? Malaquias, capítulo 3, 8, 9 e 10, ou 2 Coríntios, capítulo 9, 7. Dízimo ou oferta voluntária? Qual é o evangelho que estão pregando em cima do púlpito? Qual é o evangelho que esses pregadores da televisão estão pregando, enrolando e mentindo o povo? Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, por isso que o próprio Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, né? Que se alguém pregar outro evangelho diferente do que ele pregou, que seja amaldiçoado, né? Estão pregando o evangelho que Paulo pregou na televisão, nos púlpitos da igreja, estão pregando o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho da graça, ou estão pregando judaísmo, Velho Testamento, Malaquias. O evangelho de Malaquias 3:8, 9 e 10, foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? O apóstolo Paulo pregou Malaquias 3:8, 9 e 10. E por que os senhores estão pregando Malaquias 3:8 e 10? Qual foi o evangelho que você está pregando, meu irmão e minha irmã? Qual é o evangelho que você está pregando? Quantas vezes o apóstolo Paulo mandou eu e você pregar Malaquias 3:8, 9 e 10? Mandou eu e você pregar Velho Testamento, lei. Mandou pregar Moisés, judaísmo. Você está pregando Novo Testamento ou Velho Testamento? Que evangelho é esse que os senhores estão pregando nas televisão? O evangelho do comércio gospel. Senhores mercenários da fé, se converta porque Jesus está voltando. Não se pode mentir usando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vocês estão pregando Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, ou vocês estão pregando 2 Coríntios capítulo 9 e 7? Qual é o texto da Bíblia que vocês usam quando se trata de pedir dinheiro? Louvado e agradecido seja Deus. Você está pregando graça ou judaísmo?
Você está pregando Jesus ou Moisés? Você está pregando lei ou graça? Senhores pregadores do judaísmo, pregadores de dízimo. Que evangelho é esse que vocês estão pregando? É o evangelho que o apóstolo Paulo mandou? Tem base bíblica? Louvado seja Deus. Que evangelho é esse que você está pregando? Depois da cruz, quem pregou dízimo? Quem dizimou? Quem recebeu dízimo depois da cruz? Louvado e agradecido seja Deus. Quando você prega o dízimo de 10% do dinheiro, meu irmão e minha irmã, senhores pregadores do judaísmo, senhores pastores malaquilianos, senhores pregadores de dízimo, quando vocês pregam o dízimo, estão pregando o evangelho que o apóstolo Paulo mandou você pregar? Estou terminando, meu irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você prega o evangelho de 10% do dinheiro, você está pregando o evangelho que Paulo pregou. Quando você fala que quem não dá o dízimo é ladrão, quando você fala que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, quem não dá o dízimo vai para o inferno, não pode ser consagrado. Quando você prega essas heresias gospel, quando você prega essas mentiras de espírito enganadores, foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo mandou, ensinou você a pregar? Louvado e agradecido seja Deus. Foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, meu irmão? Esse evangelho que vocês estão pregando, de quem não dá o dízimo está amaldiçoado, vai para o escrito do inferno. Foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, mandou você pregar? Louvado seja Deus. Quando você prega Malaquias capítulo 3, 8, 9 e 10, você, minha irmã e meu irmão, está imitando o apóstolo Paulo com essas pregações de hereges, com essas pregações de espíritos enganadores? Qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Judaísmo ou graça? Qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Jesus ou Moisés? Louvado seja Deus, estamos sendo imitadores de Paulo pregando dízimo, estamos sendo imitadores de Paulo pregando Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Louvado e agradecido seja Deus. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que evangelho é esse que os senhores pregam nas televisões, que sovisa o que as ovelhas têm no bolso? Foi isso que o apóstolo Paulo mandou pregar? É esse o evangelho da graça? É isso aí que vocês estão pregando todos os dias na televisão, nos cultos da igreja, o comércio da fé? Se você é imitador de Cristo, pregue o evangelho que Paulo pregou. E Paulo não pregou Malaquias capítulo 3, 8, 9, 10. Paulo não pregou que não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, vai para o inferno. Paulo não pregou isso porque os senhores estão pregando. Porque o Deus dos senhores é engrandecido e louvado seja Deus. Paulo manda amaldiçoar quem pregar evangelho diferente. Está lá em Gálatas capítulo 1, 8 e 9. O apóstolo Paulo manda amaldiçoar quem prega evangelho diferente. Dízimo não salva, mas pode te afastar da graça de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. A maneira de darmos oferta na igreja é conforme 2 Coríntios 9, versículo 7. Louvado seja Deus. A maneira do dízimo, a mentira do dízimo, meu irmão e minha irmã, acabou. Acabou a mentira do dízimo. Só se engana, só se enrola quem gosta de ser enganado. Mas tem muitas ovelhas que gostam de lobo. Tem muitas ovelhas que gostam de ser enganadas, gostam da mentira. Louvado seja Deus. Mas diga comigo, eu estou liberto da escravidão. Eu estou livre da escravidão, da mentira, do dízimo em dinheiro. Louvado seja Deus. Seja livre, porque Cristo lá na cruz do Calvário disse: está tudo consumado. Depois da cruz, não existe mais dízimo. Louvado e agradecido seja Deus. E mesmo se o dízimo fosse para os dias de hoje, irmão, seria para a nação de Israel, não para nós brasileiros, não para os povos de outras nações. E mesmo que o dízimo fosse para nós, não seria dinheiro, seria alimentos, comida, criação, plantação. Quem vai te convencer
Não sou eu, irmão Josias. É o Espírito Santo de Deus. Apenas estou fazendo a minha parte, faça você também a sua, porque o meu chamado é combater contra essa heresia do dízimo. Louvado seja Deus. E o que é que eu estou ganhando com isso, irmão? Perseguição, discriminação, mas eu tenho convicção que um dia eu vou bater as botas, vou morrer. E irei para a eternidade com consciência limpa, com o dever cumprido, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu te abençoo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, porque a Ele, para Ele seja dada a honra, a glória e todo louvor. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Jesus, que Ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Fica na paz, irmão, fica na benção.